Olá, tudo bem? Como é que estamos? Por aqui tudo bem, foi um dia meio torto, né? Até que ele liberasse o movimento aí, o mini índice, por exemplo, lá pelas... Cara, bota aí 11h30, 11h45, depois fez um pullback, tocou ele reto, chegou nos 180, quase 184,5 ali. Foi bom, então vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Cara, infelizmente não tive o prazer de operar, porque a volatilidade estava legal, o volume financeiro meia boca e o movimento aconteceu muito tarde, então, e fora. Vamos para as notícias de amanhã. E nós temos notícias, mas é coisa pouca. Temos aí venda de casas usadas nos Estados Unidos às 11 horas da manhã. Lembrando, né, que o mercado americano agora está abrindo 10h30, então tá muito legal de operar, porque abre o nosso à vista às 10 horas, 10h30 abre o americano e tem uma certa volatilidade, né? Hoje foi uma segunda-feira meio atípica, mas fez um movimento que a gente estava esperando. Inclusive tive um embate muito legal e, pô, cara, foi muito legal porque eu postei, dá uma olhada, fiz uma postagem mostrando a rotação do pêndulo usando um range como base. Minha amiga Pan não tinha entendido, daí eu até marquei ela ali, mas ela não comentou nada. E um outro cara, pô, pisou na minha cabeça, né? Eu mostrei pra ele ali como é que era a técnica de rotação de pêndulo dentro de um range, quando o mercado cria um range e o range é o magnético. Todo mundo já sabe disso, né? Os que não sabem, sabem agora. E eu mostrei um alvo pra ele. E esse alvo, meu amigo, isso aqui foi a postagem, isso aqui foi depois. E depois, na live, eu ainda falo qual seria o próximo movimento provável desse cara fazer, que seria isso aqui. Fazer um pullback em cima do range e dar-lhe uma pedrada pra cima pra confirmar que criou um suporte no range pra efetivamente se livrar desse range, né? Então esse range ficou pra trás do mini índice. Mas assim, o interessantíssimo, cara, é que não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado de uma maneira muito rápida. Isso aconteceu ao contrário milhares de vezes. Por acaso hoje aconteceu. E sabe por que isso aconteceu? Porque existe um fenômeno que permeia a bolsa brasileira, principalmente os ativos futuros, tanto mini índice como mini dólar, Bitcoin também, que é o quê? A aleatoriedade. Sim, o mercado é aleatório. Ele é cíclico, ele cria movimentos, ele repete padrões, mas tem vezes que ele é totalmente aleatório, busca de liquidez. Isso. Vamos para os 60 minutos. Mini índice. Bom, mini índice. Fazendo esse tipo de movimento que ele fez aqui, no tocante da questão desta, ele quebra a estrutura, né? Abre hoje, quebrando essa estrutura definitivamente, né? E o que ele faz na sequência, pessoal? Então daqui ele vem para cá para quebrar essa estrutura efetiva, né? Então o próximo ponto seria a perda desse suporte bem definido dos 60 minutos, porque se a gente for ver, isso aqui é um suporte bem definido, né? Se tiver alguma dúvida, tu pode colocar, por exemplo, um dia. Dá uma olhada num dia. Cara, isso aqui é um suporte claro, é um suporte bom. Tem outra região de suporte melhor ainda para entrar comprado? Tem, mas, cara, eu tô achando que ele pode não chegar lá. Além disso, ele tem o gap, cara, tô meio gripado, tá vindo uma gripe violenta. Tá frio na isla, de uma hora para outra, de 30 e poucos graus passou para 20. Mas falando sobre o gap aqui, ó, nós temos esse gap aqui para ser fechado. Esse gap, ele tá aberto desde o dia 2 também, né? 2 de março. E ele tem esse gap para ser fechado. Se ele vai buscar, olha, ele tá dando a entender que vai vir retestar, fazer um reteste desse topo aqui, cara. Ou pelo menos fechar esse gap. Então a gente tem que ter muita atenção para entrar vendido, porque esse mercado pode estar dando indícios de uma pedrada para cima de novo. Então aqui nós temos os 60 minutos. Nós temos aqui nos 60 minutos, nesse layout que eu uso, a média de 200 e a média de 21. Se o mercado está abaixo da média de 200 e abaixo da média de 21, ele provavelmente está fazendo um movimento de realização de venda contrário ao sentido de mercado. Segundo Joseph James, uma das técnicas do Joseph James, quando esse cara está fazendo esse tipo de movimento, ele faz duas pernas de pullback. E a segunda perna desse pullback, quando ele faz esse movimento, é um pouquinho mais do que o normal. Ele tá fazendo um movimento muito, muito poderoso de baixa, né? Então, assim, a gente não pode se surpreender se ele vier aqui, mudar a característica do preço, violinar, perder esse fundo e aí sim buscar esses movimentos mais altos. A gente não pode descartar ainda um reteste de fundo para depois vir numa pedrada. O fato é que quebrou a estrutura nesse ponto aqui dos 60 minutos, gerando um pivô verdadeiro, o último pivô validado esse aqui. Na sequência, ele quebra essa estrutura, né? Rompe, muda a característica desse preço para dizer que é comprador agora e não vendedor. E aí a gente tem que estar bem atento à quebra dessa estrutura, que é a primeira e que geralmente tem um certo impacto. Então, cara, sim, ele pode retestar fundo porque ele tem perdido esse preço muito rápido, mas ele também pode romper essa estrutura e tocar ele reto até o fechamento deste gap aberto que está sangrando desde o dia 3 de março. O meu alvo seria aqui, caso ele faça esse movimento. Se ele retestar o fundo, olha, tem uma região legal pra gente tentar capotar e buscar esse fundo, né? Eu não descarto a possibilidade de entrar vendido, mas aqui seria o máximo que eu iria. Já na compra, o máximo que eu iria seria no fechamento do gap, nessa região aqui, entendeu? Talvez num teste da média de 200. Então tá muito mais palatável eu investir na compra do que na venda, mas amanhã a gente vai ver o que vai acontecer. 60 minutos é isso, bem básico.
do diário também aqui, já falei, né? Tá numa região aí de suporte boa, mas tá querendo perder. Fez um retorno muito bom. O interessante é que ele siga esse movimento de alta para chegar nessa regiãozinha aqui. Tá? E é isso, a gente vai analisar 60 minutos, o diário, pra gente ter uma direção de mercado. E aí a gente vai buscar o quê? Ticks. Então vamos para os 25 mil ticks. Índice. E aqui está ele, gracioso. Temos aqui todo o movimento do dia dele, ó. Dá uma olhada. Abriu aqui, ficou torto, né? Eu tenho um layout que mapeia todas as entradas de acordo com o setup que eu uso, ó. Quanto que falha, quanto que dá certo, que até o cara que me intimou aí, esqueci o nome do louco, Felipezinho, ele falou, fica com esse teu setup imbatível, infalível. Não, mentira, não é imbatível, não é infalível, nenhum setup é infalível, todos eles falham. Esse setup falha pra caralho também. Se tiver uma confluência e a gente olhar outros tempos gráficos, a gente tem grandes chances desse setup dar muito certo. Vamos para o Snoob Purista aqui, que eu acho melhor de enxergar. E aí o que eu tava explicando, o que eu postei lá, inclusive, ele abre, ele fecha o gap, né? Então eu tinha um gap do dia, eu não deixo marcado, porque, cara, o gap do dia pra mim não tem muita relevância, sabe? Ele fecha geralmente, né? Quando ele não fecha, isso é importante, porque ele fica devendo, sangrando num ponto. Então ele fechou esse gap aqui, mas principalmente, ele abre e entra num range. E esse range, o que ele anda pra cima, ele anda proporcional pra baixo. Aumenta esse pêndulo. E aí a técnica de Joseph James é que ele faz um pêndulo proporcional dentro do range. Porque o range, né? O que é o range, né? O range é o magnético. Eu expliquei isso na live e explico aqui. E além disso, por que a gente opera em ticks, né? Meu Deus, por quê? Porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente procura entrar em ticks porque ali dá uma entrada um pouco mais segura quando existe o volume financeiro durante aquele movimento. Então a gente consegue fugir do risco relativamente mais rápido, né? Isso não quer dizer assim que sempre vai funcionar e que vai funcionar exatamente como isso. Então a gente tem que correlacionar os conceitos de choque BOS com os setups de Joseph James, que consistem em Crown Reversal, pullback, força e principalmente Bull e Bear Trap. Esse setup, esse tipo de entrada é fundamental, é fantástico, porque ele realmente dá uma entrada tranquila e o volume financeiro entra na história. Tu consegue fugir do risco bem rápido, fazer um grande movimento. Isso é um grande exemplo disso. Grande exemplo. E aí o que a gente vai... Bom, se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho ali na minha página principal, Aprenda o Fundamental. Eu explico os conceitos de choque BOS e explico os setups de Joseph James. Os dois aliados dão uma boa direção pra gente fazer grandes operações. Joseph James foi um cara que eu descobri via Stormer. Lá fora, na bolsa lá fora, funciona muito bem. Nasdaq, S&P, ouro, prata, petróleo, funciona muito bem essa técnica pura, crua dele. No Brasil não funciona tão bem por causa da volatilidade, do volume financeiro que entra aqui, que é muito menor, né? Então, aliando o choque BOS com os setups de Joseph James, a gente consegue fazer umas operações um pouco melhores. E assim, mas o stop é inevitável, né? Até o cara me chamou de mentiroso. Eu mostrei hoje na live ali que eu efetivamente não tomei nenhum stop em 2026, fiz poucas operações, mas eu não tomei stop. Então eu não estava mentindo. Mas stop, cara, é parte do processo, entendeu? Amanhã eu posso tomar um stop e não vai ter problema, o setup falha. E aí o que ele fez nessa questão aqui que eu tinha comentado sobre a movimentação seguinte, né? Isso aqui é tudo baseado nos setups de Joseph James, né, cara? Por exemplo, ele faz um movimento, fecha o pêndulo, tem um movimento bem direcional, que a gente consegue fazer 1000 e poucos pontos. E na sequência o que ele faz? 2 pernas de pullback, criando um suporte em cima do range para depois dar-lhe uma pedrada muito maior. Entrega 2, 3 vezes esse valor aqui. Esse aqui é o valor em que efetivamente ele libera o movimento, né? Mas o valor para fazer dinheiro mesmo, esse aqui. Esse aqui é o canal. Esse aqui é o que te tira do risco bem rápido. E se tu fizer um bom trabalho, tu vai coletar pontos fantásticos. E aí o que esperar para amanhã? Bom, ele deu indícios de que vai querer voltar para esse ponto aqui, né? Se a gente observar, voltando lá nos 60 minutos, ó, ele muda a característica desse preço e ele vai quebrar a estrutura lá no alto. Então a gente pode marcar um ponto onde esse cara efetivamente pode quebrar a estrutura para tentar um ataque comprador e efetivamente virar para a compra. O bom seria ele ficar acima dessa média de 200, mas cara, várias vezes isso não acontece assim, a gente tem que trabalhar com o que o mercado tenta nos mostrar, entendeu? Então voltando lá para a cena de estudos, tudo que a gente vai fazer é pegar esse mapeamento aqui da mudança da característica do preço junto da quebra da estrutura, já passar aqui pro alto. E só vai mudar o que está entre parênteses, porque antes ele estava lá embaixo para o prosseguimento da quebra da estrutura. Né? E eu já vou mostrar uma coisa bem importante. Só que agora ele vai passar a quebrar a estrutura para efetivamente ser um comprador assíduo. Então se a gente afastar aqui esse mercado, deixa eu só me lembrar onde é que foi. Foi ali, ó. Tá, foi esse último ponto mais alto aqui. Ele quebra a estrutura, nesse ponto aqui, né? Dá prosseguimento da quebra da estrutura. E aqui tinha, nos 60 minutos, a mudança da característica do preço. E ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Dando prosseguimento ao quê? A venda. Quando ele quebra essa estrutura, qual é o último pivô validado? Não é mais lá, é aqui, ó. Então, aqui, meus amigos, aqui, e somente aqui, seria o pivô validado agora para ele mudar a característica, não dar prosseguimento à venda e passar a ser um comprador. E o que ele faz nessa sequência aqui?
esse puta desse movimento aqui, que ele vem aqui embaixo e quebra. Cara, tchau, ele passa a ser comprador. Faz um pullback. Se ele rompe esse cara aqui, esse cara passa a ser um comprador assíduo. E existe grandes chances desse cara ir lá em cima e buscar aquele fechamento de gap de quanto? Isso aqui tem 3.500 pontos, meus amigos. 3.500 pontos. É um puta de um gap que ficou aberto. Puta de um gap. Lá do dia 3 de março. Esse gap sangra. Sangra. Então tem grandes chances desse cara vir aqui. Se ele romper esse cara aqui, der prosseguimento à compra com muita força. Ele vai passar por esses caras, passar por esse aqui, passar por esse aqui, passar por esse aqui. Vai ter o objetivo do quê? O fechamento do gap. Mas se ele não o fizer, retestar fundo, não tem problema. Nós temos que lembrar que ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Mas não sentido de mercado. Sentido de mercado é 60 minutos, é 12 minutos, é um dia. Aqui a gente não vai ver sentido de mercado. Aqui às vezes aparenta que ele tá fazendo um movimento muito parrudo e na verdade, como são em ticks, ou seja, eu tô olhando 25 mil ticks, eu opero em 10 mil ticks, são 10 mil trades realizados, 25 mil trades realizados que fecha um candle. Então a gente sabe que o volume financeiro foi absurdo porque existe uma movimentação absurda nesse caso aqui, ó. São vários candles, tá vendo? Isso aqui são muitas transações realizadas. Isso aqui indica o quê? Volume financeiro, que é o que a gente busca. E assim, ele pode ir lá e retestar esse fundo aqui facilmente. Ele pode fazer um balaio de gato, fazer um topo duplo, ir lá embaixo reto, perder esse fundo, e aí depois ele fazer o movimento definitivo dele. Ele pode entrar num range, ele pode fazer um monte de coisa. Eu tô tentando evitar bolas curvas para amanhã. Então, é isso. Mini índice é isso. Vamos lá para os 60 minutos. Mini dólar. E aí o mini dólar quebra a estrutura nesse ponto aqui, faz um puta de um movimento de baixa. Onde é que tá o último pivô validado? Exatamente aqui. Onde é que ele vai dar prosseguimento à quebra da estrutura e passar a ser um vendedor assíduo? Aqui. Pra fechar o quê? O gap. Lembra que eu também falei ali na livezinha da Punk que ia fechar esse gap? Na minha live eu também fechei, eu falei que eu gostaria que ele fechasse o gap, que seria um objetivo que ele teria. Porra, ele foi muito mais baixo. Ele tentou fechar o outro gap, mas não fechou. Ainda tá aberto. Existe perigo aqui? Claro que existe. Obviamente que existe. Ele pode fazer um fundo duplo, triplo, quádruplo aqui, fechar esse gap e tentar escapar desse canal de novo, como ele tá tentando. Mas ele sentiu demais. Se a gente der uma olhada... Bom, então temos esses pontos aqui, né? Depois eu vou mapear eles bonitinho ali, lá pros ticks, pra gente ter uma ideia. Vamos pro diário, pra dar uma olhada no diário e tentar ver se a gente consegue entender alguma coisa, ó. Olha lá, ó. Ele já perdeu esse suporte muito forte, ele pode capotar mais baixo, né? E assim, ele agora deixa de fazer o movimento que eu tava esperando, que seria esse aqui, né? Ou seja, tentar escapar do canal, fazer um pullback, romper aquele topo, tentar ir mais pro alto e aí capotar. Não. Negativo. Ele tentou escapar e já capotou. Então, começa a ficar difícil vender um fundo aqui, né? A gente precisava de um pullback para depois vender. Aqui tá. Então, sentido de mercado, sim, vendedor, totalmente vendedor. Mas assim, tá complicado de vender tão baixo assim. Eu estava esperando por um pullback maior. Então, sim, vendedor, pode tentar fechar esse gap. Tem risco, mas cada ponto do mini dólar é R$10. Então, assim, qualquer coisinha que tu pegar 15, 20 pontos ali, perfeito. Vamos para outra, 5 mil tickets. Totalmente fanho. Vamos, inclusive, marcar aqui esses pontos pra gente deixar mapeadinho choque e BOS, ou seja, mudança da característica do preço, que seria nessa altura aqui. Para ele efetivamente ser um comprador, ele teria que romper esse topo aqui. Confere, produção. Confere. 256, é isso aí. Exatamente aí. Aqui ele passa a ser comprador de novo. E para ele quebrar a estrutura e dar prosseguimento à venda, ele só precisa perder esse fundo que ele criou hoje. Aí ele dá prosseguimento à venda. Se ele vai fazer isso, olha, ele já fechou o gap, já fez um movimento que... Não. Tô gravando o vídeo, nem vem. Já fez um movimento interessantíssimo para continuar vendo. Isso aqui, meu amigo, meu irmão, camarada, isso aqui é uma violinada, meu amigo. Isso aqui é uma manipulation, isso aqui pode ser notícia também. Não sei que bobagem que o Trump pode ter falado. Alguma coisa aconteceu. Ei, não. Caminha. O que esperar desse cara? É aquela história, né? Mesma coisa do que o mini índice, né? Ele entrou num range eterno de uma mente sem lembranças, mais ou menos nessa regiãozinha aqui. Um range grande. Aí ele faz um movimento que a gente gosta muito. Vai lá embaixo, ele volta. O ideal seria ele perder esse cara aqui. Pra pelo menos fechar esse gap aqui. Tá curto. Tá perigoso. Tá maldoso. O correto aqui, o que eu sonharia, que eu gostaria que ele fizesse, mas nem sempre ele faz, né? Na maioria das vezes ele faz o contrário, seria a rotação de pêndulo. Que ele tentasse lá em cima, entendeu? Aí sim, a gente tenta vender mais alto. Aqui seria mais palatável uma compra do que uma venda.
Então, se ele cruza o range e vai lá no alto, dá pra entrar contra o sentido de mercado? Eu não entro mais, cara. Eu entro a favor do sentido de mercado de 60 minutos, 12 minutos, um dia, né? A gente sabe que esse cara aqui é o magnético, como eu tava explicando antes. O preço é atraído pra ele até que haja uma quebra. Tudo que pode acontecer aqui que seria interessante seria, sei lá, ele retestar, tentar entrar, sentiu na groselha e fez um movimento pra capotar, beleza? Aí a gente vem. Mas aí a gente vem mais alto. Num ponto em que ele poderia criar uma resistência em cima do range. Então ele cria uma resistência nessa regiãozinha aqui, ó. E aí sim, aí a gente aposta numa venda para fechamento de gap. E fica muito atento quando ele fechar o gap. Porque de uma hora para outra, ele fechando esse gap aqui, ele atrai a venda, fecha o gap, cria uma trap e toca ali reto. Entendeu? E que é esse movimento aqui que a gente conhece, que é o clássico Crown Reversal, de Joseph James. E a gente entra mais baixo, sacou? A ideia é fazer uma entrada, geralmente a média de 21 tá passando aqui em cima, tu faz uma entrada aqui, um stop mais baixo, e aí tu tem um alvo. Monstro. Basicamente isso. Não tem tanto mais do que falar. Se ele continuar perdendo fundo, fica muito difícil de ser um vendedor. Sacou? A gente tem que procurar por essas regiões aqui. Principalmente uma violinada nessa região aqui, ó. Seria a mudança da característica do preço para ele passar a ser comprador. Sei lá, abre um gap de alta, vem aqui no alto. Faz que vai subir. Perde. Capota. A gente faz uma entrada aqui. Um stop ou aqui. O stop da volatilidade um pouco mais alto. E aí sim, a gente tem uma baita de uma pedrada para retestar fundo ou fechar o gap. Aí sim, é uma entrada primordial. Se ele vier pro alto, aí é essa mesma história, né? Se ele vier pro alto, muda a característica do preço, bem rápido. Abre num gap de alto, desconsidera que ele fechou aquele gap. Não fechou, ele veio aqui pro alto. Faz um movimento de baixa e toca ali reto, aí sim, a gente consegue utilizar um stop mais curto, ele vai fazer um pullback na tua entrada e vai tocar ali reto. Aí sim, aí a gente consegue ser um comprador, mesmo que seja alto. E aí a gente tem que entender também que sendo comprador nessa região aqui, depois eu consigo voltar para mostrar para vocês uma outra coisa. A ideia é fazer a rotação desse pêndulo, né? O que ele andou aqui, ele vai tentar fazer o pêndulo proporcional assim como o índice fez hoje. E aí a gente faz uma saída orquestrada lá em cima, sabendo que a gente tá contra o sentido de mercado, extremamente arriscado. O bom é vender. Cara, acredito que seja isso, eu não tenho muito mais o que falar. Entrego aqui minha defesa, se você achou que fez sentido para você ou que esse conteúdo, esse conhecimento agregou ao seu setup, ou abriu um pouco a sua visão para observar esse tipo de setup, vem comigo nessa incrível aventura. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e vamos juntos nessa incrível aventura. Quando eu atingir o meu objetivo, eu deleto tudo. Então assim, a ideia aqui, o cara tava falando que eu era muito arrogante, que não sei o que é um setup infalível. Não, não é, ele falha pra cacete. Tem que ter um gerenciamento de risco muito bom, porque o stop é sempre muito grande, porque a gente usa a volatilidade de 60 minutos, dos 12 minutos. A gente, fazendo da maneira correta, as chances de tomar um stop são bem menores. Então vem comigo. Vamos aprender isso aqui juntos, vamos colocar em prática isso aqui juntos. É o meu 4º ano, sou um cabaço ainda. Não quebrei até hoje, então quer dizer que a história tá funcionando. O 4º ano ele é decisivo. Obrigado, uma boa noite, fiquem bem, muita cautela amanhã. O mercado tá muito louco por causa dessa guerra entre Estados Unidos e Irã. Beijo, liga.